Olá, somos a Cuidas, a Health Tech que oferece uma equipe de saúde na palma da mão de seus colaboradores. Telemedicina e atendimento presencial, um olhar constante e próximo para a saúde física e mental, orientação de saúde pelo chat, acompanhamento proativo e contínuo. Cuidas, atenção primária e tecnologia, tudo o que a sua empresa precisa. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo do RH Summit 2021. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Jéssica Martins, eu sou curadora e âncora desse evento desde a primeira edição e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como é que a assinatura eletrônica e digital podem ajudar o seu RH a ser mais produtivo. Bom, eu estou aqui para falar sobre isso com a Maria Aparecida. Seja muito bem-vinda, obrigada. E antes da gente começar, eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da sua empresa também. Obrigada, Jéssica. Como a Jéssica falou, eu sou a Maria Aparecida, eu sou formada em Tecnologia da Informação, formada e pós-graduada em Tecnologia da Informação, na área de gestão de projetos, de gestão de negócios. Também tenho a minha formação em Direito, e hoje eu atuo aqui dentro desse campo da tecnologia com o direito, e trabalho na QualiSign. E, Jéssica, eu também gostaria de agradecer esse convite para nós, certo? Para falar de um tema tão importante no meio de tantas mudanças, de tantas coisas que estão acontecendo. Então, em nome da QualiSign, eu agradeço a você e a toda a equipe por estarmos aqui falando. Muito bom, a gente que agradece, vocês terem topado estar aqui. Acho que é legal você contar um pouquinho do que vocês fazem também, para quem não conhece a QualiSign ainda. Então, a QualiSign é uma empresa de tecnologia voltada para o mundo digital. A QualiSign já tem aí vários anos de mercado e hoje o foco realmente é toda essa parte da transformação digital e a disruptura das informações, dos processos, que as empresas hoje têm dentro do ambiente. E então a gente trabalha muito forte na parte de assinatura digital, inclusive com um valor jurídico bastante forte, uma área muito segura, e também trabalhamos com as assinaturas eletrônicas, tá? E hoje a gente tem percebido que as empresas estão em busca dessa transformação digital para diminuição de custos, para um melhor gerenciamento dos seus documentos. De tempo. Então, inclusive, assim, também da parte jurídica do negócio, Então, hoje a gente tem tido, assim, uma procura bastante grande dentro deste mundo tecnológico e jurídico, tá? E a gente tem atuado de uma forma constante e com verdadeira parceria com todos os nossos clientes. Tá, ok? É dessa forma que hoje a gente trabalha com as assinaturas digitais, assinaturas eletrônicas, não é só entregando alguma coisa para o cliente, e sim dando todo um respaldo para os nossos clientes, desde a área de suporte técnico até os aconselhamentos jurídicos mesmo, a gente faz dentro da empresa. Muito bom, e para a gente começar contextualizando, eu sei que muita gente tem dúvida ainda sobre o que é assinatura digital, o que é assinatura eletrônica, onde que a gente usa uma coisa, onde que a gente usa outra. Eu acho que é importante a gente começar contando as diferenças, É verdade, você tem toda a razão.
Hoje, as pessoas elas fazem uma confusão entre uma assinatura digital e uma assinatura eletrônica. E o que vem ser uma assinatura e outra assinatura? Mesmo assim, a assinatura digital é uma assinatura eletrônica, mas uma assinatura eletrônica não é uma assinatura digital. Então, as pessoas fazem essa confusão. A assinatura digital ela é feita por meio de um certificado digital ICP Brasil. É um tipo de assinatura segura, porque ela tem toda a parte de confiabilidade, de veracidade, de autenticidade, né? Porque você vai fazer uma assinatura digital por meio de um certificado digital, onde ali já tem toda a sua identidade dentro daquele certificado. Então, é como se você estivesse fazendo uma assinatura de próprio punho com firma em cartório, firmado em cartório. Então, ela tem essa veracidade, né? Ela tem também esse não repúdio da assinatura. Um documento assinado por meio de um certificado digital, desde que toda essa parte de assinatura siga o DOC 15 ICP Brasil, ela não pode ser repudiada. Tá? Então, por quê? Porque ela tem a veracidade e a verificação de conformidade junto ao ITI, que é o Instituto de Tecnologia Nacional, e é ligado, né, à Casa Civil da Presidência da República, e é ela que dá toda essa veracidade ao certificado digital, que automaticamente fez uma assinatura digital. Ok? A assinatura eletrônica, são procedimentos eletrônicos. Né? Então, vamos dizer assim, ela pode ser... É como se você estivesse entrando no seu internet banking. Tá? Lógico que tem todo um processo de segurança por trás disso, mas é uma assinatura que ela tem um valor jurídico menor. Tá? Mas para ser uma assinatura realmente dentro de um contexto onde você fala, não, minhas assinaturas estão totalmente seguras, o meu documento assinado está totalmente seguro, você tem que ter a autenticidade e a integridade deste documento. Por quê? Porque a autenticidade você tem que saber quem assinou aquele documento. Então, quer dizer, o signatário tem que ser aquela pessoa que realmente disser ali que assinou aquele documento. E a integridade, aquele documento, ele nasce, assina e permanece íntegro. Então, não é um documento que pode ser quebrado, que pode ser algo inserido dentro dele durante essa transmissão. Tá? Saindo, vamos supor, da sua máquina e indo para um portal de assinatura, onde você vai colocar alguns itens, né? Então, tudo isso ele quebra a identidade do documento, porque não é o mesmo documento que está lá na sua máquina. Tá? Então, a assinatura digital ela pode ser feita por meio de login e senha, mais fatores de autenticação, ok? E desde que ela siga realmente também os critérios da ICP Brasil. Por quê? A MP 2200/2, ela dá todos os critérios no artigo 10, no artigo 10, parágrafo 2º dessa MC, ela diz exatamente o que você precisa ter para assinatura eletrônica. Então, você tem que dar o consentimento e manifestar a sua vontade em assinar aquele documento para que seja reconhecido que aquele negócio jurídico realmente foi realizado, se realmente ele tem um valor jurídico. E isso, se a gente colocar isso dentro do Código Civil, que a gente vai falar mais adiante, seria o artigo 104 e 107 do Código Civil. Tá? A assinatura digital ela não necessita disso, porque o próprio certificado digital já é a sua identidade, já tem ali toda a identidade daquela pessoa, daquele signatário que está assinando aquele documento. Vamos trazer para a prática, Maria? Vamos trazer para a realidade do RH. Quando usar eletrônica e quando usar digital, para ficar bem fácil de entender? Então, ótima pergunta, excelente. O RH, ele pode usar os dois tipos de assinatura. Depende do documento que ele estiver assinando, ok?
Tem alguns órgãos que pedem, né, que estão ligados à área de RH, que pedem a assinatura digital. Outros não, certo? A gente parte para a assinatura eletrônica dos documentos de RH. Então, tudo que você imaginar que seja documentos que a empresa assina com o seu colaborador, você pode fazer de forma eletrônica. Por quê? Porque você já tem todos os dados desse colaborador dentro da empresa. E o colaborador, ele não vai ter um certificado digital para assinar este documento. Tá? Geralmente, os certificados digitais são mais para o mundo corporativo, para os diretores, os presidentes, e a área jurídica, né? Então, essas pessoas, com certeza, elas têm um certificado digital. As pessoas físicas, é difícil ter um certificado digital, até porque ela vai despender um custo que vai usar poucas vezes, né? Então, ela pode fazer por meio de login e senha, mais os fatores de autenticação. Por quê? Porque este documento, ele tem que ter a veracidade dele, a integridade e a autenticidade. E assim, abrindo um parênteses aqui, eu chamo a atenção para os documentos de RH, que devem ser assinados, lógico, e devem ser guardados um prazo de 2 a 30 anos, e isso a gente chama, dentro deste mundo nosso, né, deste mundo digital, a gente chama de gestão de documentos. Porque daqui 30 anos, se um profissional está na época de aposentadoria e precisa do documento, ele vai na empresa buscar, ele vai pedir para a empresa. E a empresa tem que ter esse documento de forma transparente, de forma bem cuidada. Então, por isso também que a gente sugere para o RH essa facilidade, que eles inovem, mas inovem como um todo a área. Então, desde a assinatura digital, a eletrônica, a gestão de documentos, então ela pode estar fazendo tudo isso dentro de um processo, otimizando tudo isso dentro de um processo, onde ela vai ter os processos compliance. Na hora que ela precisar, ela vai estar ali, aquele documento vai estar em forma eletrônica, certo? Bem conservado, com toda a validade. Ou seja, Jéssica, é muito importante que o RH tenha os processos, a documentação toda em compliance, né? E guardada, arquivada, tendo uma gestão onde seja bastante transparente, tá ok? Jéssica, e um ponto importante que eu gostaria de voltar quando eu falo em assinatura digital, em integridade, em autenticidade, eu também gostaria de colocar um ponto, que é a tempestividade dos documentos assinados de forma eletrônica, principalmente os documentos de RH. Por quê? É muito importante que esses documentos eles tenham um carimbo de data e hora legal. Tá? Hoje isso não é exigido, mas a gente já viu alguns casos, né, já estudamos alguns casos que realmente, se tivesse essa tempestividade, seria muito melhor. Por quê? Então, a QualiSign hoje, ela aconselha aos seus clientes que as assinaturas eletrônicas também tenham essa data e hora legal brasileira. Por quê? Porque isso interfere diretamente nos prazos prescricionais e decadenciais do documento. Então, os documentos assinados de forma eletrônica, na QualiSign, a gente faz por meio, tem toda uma segurança, lógico, autenticidade, integridade e tempestividade. E também, ainda voltando sobre as assinaturas, nós também temos mais um tipo de assinatura, que é a assinatura híbrida. A assinatura híbrida é quando uma parte, uma relação jurídica, uma das partes não tem o certificado digital. Ele pode assinar com uma assinatura eletrônica. A outra parte tem um certificado digital, ela pode assinar
por meio do certificado digital. Tá? Esse tipo de assinatura ele tem um valor jurídico até maior que a assinatura eletrônica, as duas partes assinando de forma eletrônica. Por quê? Uma das partes não precisa provar nada, porque só o certificado digital com o qual ele assinou aquele documento já prova a identidade do signatário. Tá ok? E mais uma coisa, também lembrando, assinatura escaneada. Já ouvi muitos clientes me perguntarem sobre assinatura escaneada. Não tem valor jurídico. Então, aquela assinatura que você escaneia, uma assinatura autógrafa, que você tira uma foto, escaneia e coloca num documento. Zero valor jurídico. Não tem. Os tribunais brasileiros não aceitam esse tipo. Por quê? Está sujeito a fraude. Entendi. Tá? Então, só repetindo aí, esse tipo de assinatura, por favor, não façam, porque não vai adiantar. Muito bem. Muito bom, Maria. O que é mais importante que as pessoas que estão nos ouvindo aqui entendam e tomem cuidado, enfim, na hora de trabalhar com assinatura eletrônica e digital? Então, Jéssica, a assinatura digital, você pode utilizar em documentos que tenha risco, certo? Então, você verifica um documento, se tem um valor muito alto, algum tipo de risco, então, vá fazer uma assinatura digital. As assinaturas eletrônicas, por ela ter um valor jurídico menor, então ela é dirigida para os documentos com menores riscos, né? Então a gente sempre aconselha também aquele negócio dentro da assinatura eletrônica, quando você vai utilizar a assinatura eletrônica para assinar um documento, conheça seu cliente, conheça o seu fornecedor, conheça o seu funcionário, o seu funcionário, certo? Então, os 4 P's lá do compliance, né? Então, a gente sempre coloca isso para os nossos clientes. A assinatura digital, sempre para os documentos, contratos, negociações, aonde tenha um risco muito grande, onde tenha valores muito grandes. As assinaturas eletrônicas são para documentos que têm um valor jurídico, que não necessitem desse valor jurídico alto, certo? E que tenha valores menores, né? Então, para o mundo de RH, os documentos de RH, como eu disse anteriormente, eles podem ser totalmente assinados de forma eletrônica. Por quê? Porque o risco deles já é baixo, certo? Porque você já tem toda um background dessas assinaturas lá atrás, né, junto com seus, lá na área de RH, certo? Então, é isso que a gente sempre aconselha a todos os nossos clientes. Muito bom, e a gente ainda tem dentro do RH, né, para várias coisas. Eu acredito que não só para as questões aí de assinatura eletrônica e digital, muitos desafios para trazer essas pautas de tecnologia, principalmente para a estratégia, né? E cultura é uma delas, né? A cultura da empresa para aderir e arriscar esse tipo de processo digital, eletrônico, ainda é uma grande barreira, né? Você enxerga isso? Sim, assim, inovar tem sido a ordem, certo? O RH hoje, ele tem que se transformar, não tem jeito, tá? A transformação digital bateu na porta do RH. E, de alguma forma, ele vai ter que ter processos ágeis, atendimentos rápidos, e ele só vai ter se ele conseguir montar uma estratégia ágil, certo? Para dar todo esse respaldo de transformação das empresas, ok? Então, o que a gente fala? Começa pela cultura. Primeiro começa pelo mindset, é uma mudança, certo? Deixar, não desfazer aquilo que você já tem hoje, mas procurar uma outra forma de fazer esses negócios hoje dentro do RH, esses processos que são feitos manuais. Então, fazer de uma forma diferente, fazer de forma digital. Por quê? Porque isso agrega valor, certo? Então, o que a gente fala sempre, inovar para o RH é a grande
A grande, assim, corta, eu esqueci a palavra. Fica assim, a grande ordem, palavra de ordem. A palavra de ordem do RH, certo? Então, mas tudo isso você passa, então, quando você fala numa disrupção de processos dentro do RH, você está mexendo com o ser humano. Os valores do ser humano, os valores que eles já carregam hoje. Quando você fala em que você vai mudar um processo dentro de RH, aquilo vira uma fake news corporativa. Porque, olha, a tecnologia vai me substituir. E não é assim. Isso é a hora do RH se unir à tecnologia e juntos traçar um plano tecnológico e um plano para colocar essas pessoas, fazer o onboarding dessas pessoas para uma mudança, certo? Então, montar assim, o RH deve montar uma estratégia, né, de transformação, não só a transformação digital dentro do próprio RH, mas uma transformação digital visando a empresa como um todo. O RH tem condições para isso. Por quê? O RH é linha de frente. O RH é dali que parte todas as inovações. Então, o que acontece dentro de tudo isso é mudar o change management do RH, é correr atrás, é saber, por exemplo, eu vou dar até um exemplo, né? Eu acho que é um exemplo bacana. O RH ele pode chegar para uma área superior a ele e dizer, olha, aqui eu posso economizar tanto de economizar tempo de profissional, economizar custos da área. Por quê? Hoje, um documento de mais ou menos 5 a 6 páginas, certo? Ele tem um custo absurdo. Um documento hoje, dentro de uma área, ele custa de R$ 50,06 a R$ 71,01. Isso a gente tem uma tabela de ROI, né, uma tabela de controle de investimentos, né? E aí você tem todo esse processo. Então, desde a impressão, ao envio do documento, seja por um motoboy, seja pelo correio, seja para que a pessoa vá um motoboy que vá até a outra parte, pegar uma assinatura, voltar, escanear aquele documento, colocar dentro de uma pasta, certo? Então, isso tem um custo muito alto para a empresa. Você imagine os milhares e milhares e milhares de documentos que tenha dentro de uma empresa. Se você economizar R$ 50 por documento, e quem tem 50 mil funcionários, né, por exemplo, imagina o tamanho do custo disso. Pois é. Então, além de ser um custo baixo, é um custo que dá um retorno muito rápido. Por quê? Porque a implementação de uma tecnologia dessa é muito rápida, é muito tranquila. E esse retorno, ele vem em menos de um mês, e às vezes até em dias, né? Então, a gente tem tido essa experiência dentro da empresa e a gente tem ouvido muitos, né, clientes colocando essa pauta para a gente. Tá? Então, é uma experiência incrível quando um cliente chega e fala assim, olha, eu economizei tanto, que bom, né? Isso daqui foi muito bom para a minha área, tal. Agora a gente está passando para uma outra área que também está atolado em papéis. Então, o RH deve sair dessa posição de ser uma área atolada em papéis, de custos, para passar a ser uma área de investimentos. Porque na hora que ela vai fazer, que a área de RH vai fazer um comparativo, ela pode mostrar para a empresa como um todo, como uma organização, certo? O que ela pode trazer de benefícios, de investimentos. Porque o que você está deixando de gastar ali, você está investindo em outra parte, certo? Então, o que ocorre todo esse processo, né, para a área de RH, ela pode montar um squad
de profissionais, com poucos profissionais. Pessoal, vamos aqui ver o que a gente pode fazer, não só pelo RH, mas para a empresa como um todo. E aí, o que a área de RH se transforma? Uma tremenda área de RH, né? É a área de RH que vai trazer esses benefícios para dentro da empresa, né? Então, tudo isso a gente precisa, o RH precisa estar atento para o movimento que está acontecendo, né? E trazer tudo isso de uma forma muito simples, que não vai exigir um investimento muito grande. É mais um investimento interno em a área, entender o que é o processo os processos, o que são os processos da empresa, ou somente os processos da área, trazer isso tudo para colocar numa mesa. Gente, vamos montar um projeto, vamos fazer um projeto. A gente está num tempo difícil, nós temos que ajudar de alguma forma a nossa empresa. E como que a gente pode fazer isso? Vamos pensar em quem está nos ouvindo agora, que se interessou, né, por todo esse processo de trazer tecnologia, por assinatura eletrônica, assinatura digital, gestão de documentos eletrônicos. Quem está nos ouvindo agora, qual que é o primeiro passo, assim, né? O que as pessoas podem fazer para conseguir introduzir esse processo dentro da empresa? Bom, o RH ele consegue de forma muito rápida articular uma estratégia em vários níveis da empresa, tá? Então, o que deve ser feito? É conhecer os processos da empresa e verificar o que pode ser mudado, deixar daquele negócio do sempre foi assim, certo? E mudar este pensamento, mudar este mindset, deixar de ser aquela área, como eu disse ali antes, né? Deixar de ser aquela área de RH atolada em papel, certo? O RH pode se tornar o carro-chefe da empresa, entendeu? Pode se tornar uma área de liderança dentro da empresa. Por quê? Porque ela pode trazer uma melhoria de custos, né? Uma redução de custos na otimização de todos os processos dentro da empresa, não só os processos de RH. Vamos começar com a área de RH? Legal, vamos começar com a área de RH, reduzindo custos, fazendo todos os nossos processos de uma forma bastante organizada, mas isso tudo pode virar um espelho para a empresa. E a área de RH, como já adquiriu uma experiência aqui dentro do próprio setor, ela pode espalhar isso para a empresa como um todo. Então, Jéssica, essa é a mensagem que eu deixo. Muito bom, Maria. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada aí pela sua disponibilidade, né, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí, entendido exatamente o que é assinatura eletrônica, digital, gestão de documentos eletrônicos. Eu tinha muitas dúvidas, consegui entender muito mais profundamente onde é que a gente aplica. Eu não sou especialista nisso, né, como a Maria, porém, eu sou uma embaixadora da tecnologia dentro do RH, a gente não pode deixar de usar. O nosso tempo é muito caro, é muito valioso, muito importante, estratégico, para a gente continuar fazendo as coisas como a gente faz. E trazer assinatura eletrônica, digital, é sim uma alternativa para a gente desburocratizar e, de fato, otimizar aí o nosso tempo. Quem quiser continuar esse papo com você, quiser conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, como é que te encontra? Bom, Jéssica, no LinkedIn eu estou como Maria Aparecida Reis Vanderlei. E aqui no chat, né, Jéssica, vai estar aí todas as informações sobre a QualiSign e como nos encontrar. Então, precisando de alguma coisa, estou à disposição para a gente trocar mais ideias, né? Porque aqui o tempo foi mais curto, então a gente precisa sempre dar uma ajeitada de tudo dentro deste tempo, mas eu estou à disposição de qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, tanto dúvida técnica, dúvida jurídica, se não ficou alguma coisa assim bem explicada ou algo parecido, eu me coloco à disposição. E a QualiSign também tem todos os seus técnicos que podem também ajudar qualquer pessoa que ligue para a QualiSign com algum tipo de dúvida. Agradeço muito a oportunidade, Jéssica, e muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pela sua participação. Pessoal, obrigada pela participação de vocês até o final desse conteúdo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.